meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas e nós estamos hoje numa semana muito especial. É a Semana Santa. É a semana em que nós nos lembramos do sacrifício, da morte, da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, das razões que o levaram a participar desse momento tão cruel e doloroso para si, mas que para nós é momento de grande alegria, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz foi levado, foi lançado sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, diz a Bíblia lá em Isaías 53. Por isso que a Semana Santa ela deve ser rememorada pelos cristãos a cada ano como um momento muito especial. Afinal de contas, queridos, nós estávamos todos condenados à morte eterna. Mas Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, a respeito dos eventos que antecederam a crucificação e a morte de Jesus Cristo. Nós temos aqui na Bíblia, em Lucas, nos evangelhos todos, mas especialmente em Lucas, no capítulo 22, nós temos um texto que retrata a última Páscoa. A última Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos. Vamos falar um pouquinho dessa última Páscoa, entender um ponto dela, que por esses dias tem me chamado muita atenção e tem alegrado o meu coração. E eu gostaria de compartilhar com você isso que está registrado aqui na Bíblia e que nos faz tão bem. Eu tenho certeza que fará bem ao teu coração também. A Bíblia diz assim em Lucas 22, lá no versículo, a partir ali do versículo 12, 13 em diante, ele fala assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os seus apóstolos. A descrição está do versículo 7 até o 23, mas a gente vai ler aqui do 15 hoje para que você possa entender. Jesus diz: eu desejei comer essa Páscoa com vocês, e ele então se assenta na mesa com os seus 12 apóstolos. Isso aqui é muito interessante, sabe? O Senhor Jesus ter se sentado à mesa com os seus 12 apóstolos é algo que talvez você não pare para pensar, ou ainda não chegou para pensar nisso, mas eu estava lendo e refleti a respeito. O Senhor Jesus tinha 12 apóstolos, e a gente pode descrever alguns deles aqui. Por exemplo, se eu te perguntar quem é Judas, na tua cabeça vem que palavra ligada a Judas? Traição. Se eu te perguntar quem é Pedro, você se conhece um pouquinho aí da história, vai lembrar que Pedro, nesse momento da sua morte, da sua paixão, Pedro negou a Jesus. Se eu te perguntar Tomé, se eu digo essa palavra Tomé, envolvendo aí os apóstolos de Cristo, Tomé foi um apóstolo, você vai se lembrar que Tomé foi aquele que depois que Jesus ressuscitou, duvidou da ressurreição de Jesus. Se eu falar para você a respeito do Zelote, tinha um deles assim lá no meio, você vai se lembrar que o Zelote era uma classe ali de judeus que agiam contra os romanos, a ponto até, se possível, de matá-los. Se eu falar para você sobre Tiago e também João, seu irmão, e você conhecer mais ali um pouquinho desse, aliás, logo a seguir desse texto você vai ver que Tiago e João pedem para Jesus: Jesus, quando o Senhor entrar no seu reino, deixa a gente sentar do teu lado direito. Ou seja, eles queriam ser melhores do que os outros. Queridos, sabe o que eu identifico aí? Não havia perfeição naquela mesa. Todos, se você os conhecesse, iria poder dar a eles um adjetivo de uma coisa que não era boa. Um era traidor, o outro era aquele que queria negar, o outro era aquele que não cria, duvidava, o outro era aquele que era arrogante, soberbo, queria ser melhor do que os outros, e assim a lista vai até chegar no 12º. E o que é bonito nisso tudo? O que é bonito na imperfeição das pessoas? Na imperfeição das pessoas, nada. Mas o bonito, o lindo, o maravilhoso nesse texto é o fato do Senhor Jesus sentar-se à mesa com estes 12 homens imperfeitos, difíceis de lidar, de personalidades completamente diferentes e que muitas vezes levava a eles a fazerem coisas terríveis que hoje eu e você, ao ler, nós reprovamos. Mas ainda assim o Senhor Jesus os ama tanto
que senta-se com ele para os seus últimos momentos e ali comunga, ceia com eles. Queridos, o Senhor Jesus, daquela mesa, quem era perfeito? Jesus. Quem era puro? Jesus. Quem era livre de pecado ou de que se pudesse ser alvo de qualquer acusação? Jesus. Mas ainda assim ele não os julga e nem os condena naquele momento, ele os reúne, ele os coloca todos juntos numa mesma mesa. E às vezes nós, impuros, pecadores, sujos, julgamos, condenamos, criticamos, nos afastamos das pessoas, por muitas vezes nos acharmos melhores do que os outros. Querido, o Senhor Jesus te aceita, independente daquilo que você seja, ou até mesmo daquilo que esteja fazendo. Ele te aceita na mesa dele, e ali ele te orienta a como ser melhor, a como se tornar alguém que possa ser útil para esta sociedade, para que ele então possa te usar. Então, no nome de Jesus, primeira coisa, querido, eu quero te dizer, sabe, vá até Jesus. Ninguém está tão impuro ou indigno que não consiga se aproximar dele. Ninguém. Não pense que o teu pecado é maior do que daqueles que estão ao teu lado esquerdo. Não pense que o teu pecado, os teus pecados são maiores do que daqueles que estão do seu lado direito. Não, somos todos iguais aos olhos de Deus. Não há uma indignidade tal que o Senhor Jesus, ao olhar para nós, nos rejeite. Não há. Você não fez absolutamente nada que tenha destruído o amor de Deus por você. Se hoje você está se sentindo indigno, se hoje você está se sentindo sujo, se hoje você está se sentindo mal e até para pensar e fala, eu queria tanto fazer uma oração, eu queria nessa Semana Santa de repente procurar uma igreja, mas eu não sinto-me em condições de entrar num espaço que para mim é santo. Querido, em nome de Jesus, se todos fôssemos parar e pensar, ninguém teria condições de estar à presença de Deus, mas o amor de Deus nos acolhe, nos recebe. O amor de Deus, ele nos busca em amor para dizer, eu amo você e eu quero te ajudar a que você esteja limpo, a que você esteja agora com o coração abrandado. Sabe, não fica aí parado achando que Deus não vai te enxergar. Talvez você esteja tendo como base as pessoas que te cercam. Talvez você esteja tendo como base aqueles que estão ao teu redor e que te desprezam, que falam mal, te acusam, te condenam, mas ei, Jesus não faz isso. Ele te ama. Então recebe essa palavra neste dia, nesta Semana Santa de um Deus Santo, mas que ama pecadores e que quer transformá-los em pecadores lavados, remidos, purificados pelo sangue de Jesus. Pode agora mesmo ir até o Senhor Jesus, conversar com Ele, Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai aceitar a tua oração, você vai abraçá-lo, Ele vai te abraçar e a vida vai melhorar, porque Ele vai te ensinar como agir melhor. Não esqueça disso, não fique aí se sentindo afastado das coisas de Deus, você pode procurá-lo hoje mesmo e Ele vai te receber com muito amor, com muita alegria, eu garanto pela palavra de Deus, como Ele fez com os apóstolos, os reuniu na mesa da ceia e assim é o Senhor Deus, aquele que nos ama tanto. Que Deus te abençoe profunda e poderosamente. Sou o pastor Silas, da IPI de Rolândia. IPI de Rolândia fica na Santos Dumont, 1075, no centro da cidade. Você pode entrar em contato lá com a gente no 43 3015 2727. É um WhatsApp também. Você pode também entrar nas redes sociais do Enfrente. O Enfrente tem lá o WhatsApp, né? Nós temos, que é o 91475007. Você pode entrar também no Facebook, curtir a página, você pode seguir no Instagram e você pode também se inscrever lá no YouTube. Vai ser sempre uma alegria grande ter você com a gente. Aqui na TV Cultura, todos os dias, de segunda a sexta-feira, em 2 horários, às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. Que Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma excelente Semana Santa na presença do Santo, o nosso Senhor Jesus. Não esquece que, eu te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau.